Olá, te mostrar alguns cálculos importantes, essenciais na verificação do traço de concreto, que nós temos um FCK 35, MPa, brita 1, 19 milímetros, o SLAMP S100, S160, que vai de 160 a 220 milímetros. Temos os materiais, cimento, areia, brita, aditivos, água, e quantitativo quilograma por metro cúbico. Esse é o traço que iremos estar utilizando para esses cálculos. Como verificar se esse traço de concreto ele realmente tem 1 metro cúbico, né? Todos sabemos que 1 metro cúbico é 1000 litros. Aqui você tem seu consumo de cimento por metro cúbico, 381 quilos, massa específica do cimento, desse cimento do traço, 3,050 quilogramas por centímetro cúbico, massa específica da areia natural e dos demais, né, materiais utilizados no traço. Não confunda a massa específica com massa unitária, normalmente o pessoal faz essa confusão. A massa específica, né, você exclui os vazios e a massa unitária você inclui. Eu irei fazer uma demonstração a seguir, a diferença entre um e a outra. Então, você divide seu consumo por metro cúbico pela sua massa específica, anota e acumula. Nesse caso aqui, obtivemos 984 litros, né? Ficou faltando aqui 16 litros para 1000, 1 metro cúbico, 1000 litros. Esses 16 litros é ar aprisionado, que é normal, é necessário para um bom desempenho do concreto. Esse teor de ar, ele tem que ficar situado entre 1,5 e 2,5. Teor de ar maior que 2,5, você começa a ter problema na resistência do concreto. E teor de ar menor que 1,5, você começa a ter problema em bombeamento e também perda de abatimento acentuada do concreto. Para você verificar, né, o teor de ar, é necessário que você realize um ensaio, né? Se você não tiver o equipamento, você pode estar verificando o teor de ar teórico. Como é que faz isso? Você soma todos os materiais. Nesse caso aqui encontramos 2.366 quilos. Então, todos esses materiais pesam esse valor, 2.366 quilos. É importante que você verifique a massa unitária do concreto fresco, que nesse caso aqui temos 2.360 e 2.325. Como é que você verifica essa massa específica do concreto fresco? Você pega uma forma de moldagem de corpo de prova normal, pesa essa forma, registra esse peso. Molda essa forma, pesa, registra esse peso. Depois você faz os cálculos básicos, que é peso da forma com concreto menos peso da forma, dividido pelo volume dessa forma, você encontra a massa específica. E aí você utiliza e faz essa verificação. Total dos materiais do concreto, nesse caso 2.366, massa específica do concreto, conforme eu acabei de falar como se faz, e divide o total dos materiais, você encontrou aqui 1,7%. E na verificação do volume aqui, você encontrou 984. E aqui nessa verificação tivesse dado um teor de vazios, né, muito alto, isso significa que você iria ter falta de concreto na sua obra. Então, esses valores aqui têm que ser próximos, tá? Recebeu o traço de concreto, no seu projeto está especificado uma relação água-cimento. Como é que verifica essa relação água-cimento? É simples, divide a água, nesse caso aqui 183 litros, dividido pelo consumo de cimento, você encontra a relação água-cimento, que nesse caso foi 0,48. Relação água-cimento menor do que o que está especificado em projeto, ok? Relação água-cimento maior do que o que está especificado em projeto, você recusa o traço e pede para quem desenvolveu que faça a correção.
Verificar o teor de argamassa. Você soma total, menos água e aditivo. Encontramos aqui 2.180 kg. Depois você soma os finos, né, agregados miúdos, cimento e areia. Encontramos 1.135 kg. Divide o finos pelo total. Encontramos teor de argamassa, nesse caso, 52%. Alguns projetos limitam, por exemplo, piso. Alguns projetistas limitam esse teor em 52%, que está muito relacionado também com a retração do concreto. É importante você saber que quanto maior o teor de argamassa, também maior provavelmente o consumo de água, porque você aumenta a área específica, né, do concreto, dos materiais no concreto. Verificar com esse traço em laboratório. Qual o volume, né, que você deve reproduzir? Maior que 30 litros é o ideal. A conta é feita muito simples. Consumo, nesse caso aqui, 381 kg de cimento por metro cúbico, que é o nosso traço. Multiplico aqui pelo volume que eu quero estar reproduzindo em laboratório, 30 litros. Encontrei aqui a quantidade em quilogramas que eu vou pesar desse material, que nesse caso aqui, 11.430 de cimento. E assim com os demais materiais. Água, por exemplo, 183 litros, multiplico pelo esse volume, 0,030, encontrei 5 litros 490 gramas de água para esse volume que eu irei reproduzir. Cuidado com o aditivo, os materiais de pequenas quantidades, de menores quantidades, para não ter confusão ali com as unidades. Nesse caso aqui, 3 kg, né, 250 gramas por metro cúbico. Você multiplicou aqui pelo volume que você irá reproduzir, você encontrou 98 gramas, né? Diferença entre massa específica e massa unitária. Aqui, exemplo, é uma areia natural. Massa específica da areia, exemplo, 263, 264, por aí. Massa específica, massa unitária, nesse caso aqui, por volta de 1,5, né, quilogramas por metro cúbico. Então, aqui exclui os vazios, então é simplesmente os grãos. Aqui, na massa unitária, você inclui os vazios. Massa específica você utilizou na elaboração do traço. Massa unitária, normalmente se utiliza para fazer cubagem de caminhão, transformar metro cúbico em tonelada ou vice-versa. Ou para fazer traço de concreto em padiola, que não é o nosso caso agora. Que trouxe, por exemplo, um caminhão de agregado graúdo, brita, para você verificar qual que é a quantidade em toneladas que vem nesse caminhão, né? Porque a nota vem em toneladas, como é que você verifica? Você cuba largura, altura, comprimento, multiplicou, encontrou o volume, 18 metros cúbicos. Você realiza o ensaio de massa unitária no laboratório, que é muito simples, você vai ver a norma aí que é bem tranquilo, você encontrou 1.450. Multiplica, você encontrou na cubagem do caminhão, vezes massa unitária, você encontrou a tonelada. Se fosse o contrário, né, eu recebi em tonelada, eu quero saber quanto que está esse material em metro cúbico. É o contrário, você divide tonelada pela massa unitária, você encontra em metro cúbico. É continha básica. Outra característica que nós vamos estar falando é sobre a relação água-cimento. Nós iremos estar nas nossas aulas repassando demasiadamente, né, como se elabora uma curva. É importante que, quando você mobiliza uma central de concreto ou, né, você assuma uma central, que você elabore a sua curva com os seus materiais, né? Como é que se faz isso? Você defina um traço padrão, né? Define esse traço, rode ele, ajuste o que precisar, e a partir disso você rode outros traços, né, de A6 diferentes, e aí você obtém a sua curva. No nosso curso, iremos estar fazendo passo a passo como elaborar a curva de Abras, assim como outros traços de concreto especiais. Que eu, por exemplo, uma curva, onde eu vou tirar aqui essas informações para a gente fazer do zero.
onde minha central, o desvio padrão é 4, né? O FCK, vamos supor que seja um FCK 35, o fator de segurança aqui 1,65, e aqui seria a resistência de dosagem, né? Qual que é a resistência de dosagem? É igual, seria esse aqui, o fator de segurança, multiplicado pelo desvio da central, mais o FCK. Então, você, para atender o FCK 35, você precisa desenvolver um traço em laboratório que atenda na sua idade de controle, que nesse caso aqui seria 28 dias, um concreto de 41,6 MPa, para que, com todos os desvios que possa ocorrer, esse concreto, né, não obtenha resistência menor que 35 MPa. Qual é a relação água-cimento para você desenvolver esse traço para obter 41,6 MPa? É simples, tendo a curva de águas, 41,6, vem aqui, de novo. Então, para você desenvolver um traço FCK 35, você precisa de um AC de 0,5. Existe uma equação que nós consegue extrair o AC pelo FCK, que é bem mais simples, sem precisar puxar essas linhas aqui, mas isso aí no curso eu está repassando. Então, aqui, para atender esse FCK, você precisa de um AC de 0,5. Olha como é interessante. Qual que seria o consumo de cimento para esse traço, né? Exemplo aqui, que esse traço tem um consumo de água, né? Que aí você só vai conseguir descobrir o consumo de água, né? Vamos dizer assim, ideal para o traço, rodando em traço em laboratório, com os aditivos que você utilizar. Mas vamos supor que você esteja, após verificar os traços em laboratório, o consumo de água é 1,85, né? Então, o consumo de cimento seria 1,85 dividido pela relação água-cimento. Então, você encontrou o consumo de cimento por metro cúbico, 370 quilos, e aí seriam os demais, né, materiais para completar o traço. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula, e é isso.